continuaremos agora nossos estudos no livro de Daniel, no livro do Apocalipse. Nós prosseguiremos vendo agora sobre as 2.300 tardes e manhãs e sobre as demais datas proféticas descritas no livro de Daniel, que vai falar inclusive no Apocalipse também. Sobre as 2.300 tardes e manhãs, esse mesmo conjunto de palavras é usado 22 vezes no Antigo Testamento hebraico, quando a intenção é indicar um período de 24 horas. Sempre aparece tarde e manhã, e nunca manhã-tarde. É interessante saber que esse fato, na contagem do tempo, que a tarde e manhã simboliza dias, não simboliza anos, como é o caso das semanas proféticas. E Daniel vai descrever as 70 semanas proféticas, que são períodos de 7 anos, porque a semana tem 7 dias. E aí não é o caso das 2.300 tardes e manhãs. Isso foi o que eu identifiquei nos meus estudos. Essas 77 devem se referir aos 490 anos, porque eles devem chegar até o tempo do Messias. Como 490 anos não podem ser tirados de 2.300 dias literais, assim sendo 2.300 tardes e manhãs são dias literais, completos ciclos de 24 horas. E quando Daniel vai descrever as 70 semanas, ele fala unicamente das 70 semanas, que era para se cumprir o que foi profetizado acerca do Messias, da sua queda e da sua volta, né? E agora, quando fala dos 2.300 dias, 2.300 dias, tardes e manhãs, isso aí que vai dizer a respeito do santuário. O santuário que vai ser profanado e a transgressão assoladora vai tomar conta. Mas nós veremos mais à frente que essa abominação assoladora, ela vai se manifestar em períodos, não de uma vez completa. Quando isso se cumprirá? Em 168 a 165 a.C., esse período de 168 a 165 foi o tempo em que Antíoco ele vai invadir o templo de Jerusalém e vai profanar a adoração no templo. Daniel 8:17 diz assim: porque a visão se realizará no fim do tempo. Daniel 8:19 diz assim: porque a visão, se exercerá no tempo determinado do fim. O livro de Daniel, como é sabido, estava selado desde o século VI a.C. E se está selado, está mesmo. Somente seria aberto no tempo do fim. E não pode haver dois tempos de fim, o dos Seleucidas e o nosso. Não são dois tempos de fim, mas são tempos que se completam. Bem? O tempo do fim começou no século passado, quando deram o cumprimento dos grandes sinais precursores da volta de Jesus, corroborado com o grande avanço tecnológico e científico. Como Daniel profetizou, nesses dias haveria multiplicação do conhecimento. Nós vemos em Daniel 12, de 9 a 13, que ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim.
Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação, haverá ainda dos 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até ao 1335 dias. Então aqui vai falar que Daniel selasse aquelas palavras que ele estava sendo revelada em sonho. E que depois do tempo do sacrifício, que o sacrifício diário fosse tirado e posta a abominação assoladora, teríamos um prazo de 1290 dias, e que felizes seriam aqueles que chegassem até os 1335 dias. Isso nós vamos entender posteriormente, né? Mais específico, cada fato histórico. Mas quanto a esses 1290 dias e 1335 dias, Daniel 7 vai dizer que a ponta pequena, que é o anticristo, profere palavras contra o Altíssimo e faz guerras aos santos do Altíssimo, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Também no Apocalipse 13, o mesmo anticristo profere grandes coisas e blasfêmias contra Deus e recebe poder para continuar por 42 meses. Também no mesmo Apocalipse 11, o mesmo anticristo há de pisar a cidade santa durante 42 meses. Esse período, tempos e metade de um tempo, e os 42 meses, que vai ser dito lá em Daniel 7, Apocalipse 13, 11, equivale-se aos 1290 dias. São dias em que haveria guerra contra o Altíssimo e contra os santos, e que haveria a blasfêmia e contra Deus, e haveria também o anticristo pisaria a cidade santa, que é Jerusalém. É o período da abominação assoladora, o qual corresponde ao período de manifestação e do total controle do anticristo sobre Jerusalém, sobre os santos, sobre o mundo e os homens. Mais um pouco sobre os 1090 dias e os 1335 dias. Daniel 12 relata os acontecimentos depois do fim do Império Grego, que começa a cumprir com o aparecimento do Messias Jesus. Existem entendimentos de que, quanto à abominação assoladora, se divide em 3 momentos. O primeiro momento foi o período das 2300 tardes e manhãs, que simboliza a metade, 1150 dias, teve o cumprimento em Antíoco IV Epifânio, que foi de 168 a.C. até 165 a.C. A primeira parte da abominação assoladora seria a parte do cumprimento em Antíoco Epifânio, que profana o altar e a adoração a Deus. A segunda manifestação da abominação se trata da invasão de Jerusalém pelas tropas romanas sob o comando do general Tito, no ano 70. Foi o juízo de Deus sobre os judeus rebeldes
com o intuito de retirar o contínuo sacrifício, e depois seria posta uma outra abominação. A segunda abominação foi o domínio romano sobre a Palestina, que durou até 632. Então começa com a invasão do Império Romano no ano 70 no Templo de Jerusalém, e se encerra com o domínio romano sobre a Palestina. Esse domínio romano, ele vai fazer aliança com o povo da Palestina, conseguindo inclusive uma igreja naquele local, né? Que é o Domo da Rocha, a Cúpula Dourada. A terceira abominação desoladora durou de 632 depois de Cristo até 636. Depois da morte de Maomé, seu sogro, o califa Abu Bakr, conquistou a Palestina do Império Romano Bizantino, fundando o Califado de Rashidun. Assim se instala a terceira abominação desoladora, que deve ser tomada para a contagem dos 1290 dias proféticos e 1335 dias proféticos de Daniel. E nós vemos aqui que o Império Otomano vai cair depois. E aí se cumpre a palavra que disse que dos 1290 dias, que seria da abominação assoladora. E os 1335 dias cairia são 45 anos após o primeiro período em que houve a queda do Império Otomano, e vai cair na data que houve a Guerra dos 6 Dias, em que os países árabes tentaram invadir Israel, mas eles venceram. As abominações estão relacionadas com a religião judaica, com referência ao sacrifício contínuo. Como acabamos de falar, tem a ver tudo com a religião judaica, né? Desculpe. A primeira abominação foi quando Antíoco Epífanes sacrificou um porco no templo de Jerusalém. Como falamos, ele tinha profanado o templo de Jerusalém. E eles, depois disso, depois que conseguiram o templo de volta, eles fazem uma festa da dedicação, que é a festa de Hanukkah, para lembrar o tempo que o templo foi purificado. A segunda abominação desoladora foi quando os romanos instalaram a religião cristã na Palestina, com a construção da igreja de Santa Maria de Justiniano. Isso aí acabamos de falar, que a igreja romana passaria a dominar aquele terreno, porque a religião cristã foi estabelecida naquele terreno, né? E a terceira abominação foi quando os muçulmanos impuseram uma nova religião, o Islã, com a transformação da igreja de Santa Maria no Domo da Rocha. Agora não se chamaria mais a igreja de Santa Maria, chamaria Domo da Rocha, que foi o lugar também onde Abraão sacrificou Isaac, diz a história. E também é o lugar onde era o Santo dos Santos, no antigo templo em Jerusalém. E aquele terreno os judeus querem até hoje para construir o terceiro templo, né? E hoje está com o Islã, para ser a coisa séria, é séria. Para alguns, a partir de 632 depois de Cristo, começaria a contagem dos 1290 dias,
e dos 1335 dias proféticos, somando 1290 anos, porque no caso, nos dias aqui estão sendo contados como anos, porque 2300 tardes de manhã dava como identificar como dias, mas aqui dias estão sentidos como anos. Então são 1290 anos, mais a 632 depois de Cristo, que foi o período que Roma governou ali, chegaremos a 1922, que é a época em que o Império Otomano houve a sua queda, e quando Jerusalém passou para as mãos da Inglaterra. A palavra ainda nos fala de 1335 dias. Note que exatamente 45 dias a mais que os 1290 dias proféticos. Somando-se 45 anos ao 1922, chegaremos ao ano de 1967, o ano em que ocorreu a Guerra dos 6 Dias, onde os judeus recuperaram a cidade de Jerusalém. Então nós vemos que todo o calendário profético se cumpriu e tem se cumprido. Então nós devemos guardar com fé toda palavra que procede da boca de Deus, porque ela se cumprirá. E esses dias proféticos de Daniel que temos estudado se abreviam cada dia mais, porque temos nos aproximado da volta de Cristo. E é interessante vermos como cada fato histórico se une aos dias proféticos. Nós continuaremos falando da abominação assoladora nas próximas aulas.